com aquela correção da atividade anterior, né, que era falando sobre o volume de prismas, né? Então vamos aqui iniciando a nossa correção da atividade. Então, na primeira questão, pede para calcular o volume de cada prisma. Então, nós temos aqui na letra A, nós temos esse prisma reto, cuja base é um triângulo retângulo, né, que as dimensões vocês estão observando agora, né, acho que dá para observar direitinho. Então, nós temos aqui, pronto, desculpe, pronto, só dá para observar direitinho, né, 10 centímetros de altura, a base tem as dimensões, né, que seria uma largura, uma altura da base, que seria de 2 centímetros, e aqui 3. Ok. Então, o volume do prisma seria base vezes altura, a área da base, nesse caso. Então, a área da base vai ser 2 vezes 3, né? Lembrando que esse prisma ele é um triângulo, tá? Então, 2 vezes 3 sobre 2, né? Não esquecendo, que eu acabei esquecendo de anotar isso. Mas aí o que acontece? Então a gente vai fazendo normalmente, tá? Aqui eu multipliquei, daria 6, né? 6 dividido por 2 vezes 10. E aí daria 60 centímetros cúbicos, né? Isso se eu não dividir por 2. Se eu dividir isso por 2, então aí eu vou ter uma área, como ela dizendo, um volume de 30 metros cúbicos, tá? 30 centímetros cúbicos, por causa da área do triângulo, né? Que é a área da base, lembrando que ele é um triângulo, e a área da base é base vezes altura dividido por 2. Deixa eu só verificar aqui. Pronto. Só aguardar. Então, pessoal, continuando aqui com a nossa correção. Então, aqui nós temos o seguinte, na letra B, nós temos aqui o nosso trapézio, né, um prisma trapezoidal, né, que a base dele lá são os dois trapézios, como você pode observar. Então, aqui para a gente calcular, né, primeiramente a gente precisa saber da área do trapézio, né? Só que para a gente saber da área do trapézio, a gente precisa também saber qual seria justamente essa altura aí que está marcada com essa linha tracejada azul. Então, para a gente saber disso, né, que aqui seria a altura, né, do prisma, aí seria a altura do prisma. Então, para a gente calcular essa altura, foi pior. Então, a gente vai ter que utilizar-se do bom e velho teorema de Pitágoras. Por quê? Porque se você não se deu conta, ali, aquela partezinha ali, ela forma junto com aquela lateral do trapézio, um triângulo retângulo. Então, eu teria um triângulo retângulo bem aqui. Né? Se vocês estão observando direitinho, ó. A altura, né? E aqui seria o ângulo reto, e aqui corresponderia a um triângulo retângulo. Aí, detalhe, mas quanto é que mede esse trechozinho, né? Quanto é que mediria esse trechozinho aqui? É, se você perceber, bem aqui, ó, essa parte ela mede 2, né? Então, tudo isso aqui mede 2. E a base maior do trapézio, ela mede 4 centímetros. E a base menor, ela mede 2. E percebe-se que
tanto esse lado aqui do trapézio como esse outro são iguais. Ou seja, então ele é um trapézio isósceles. Então, ele sendo um trapézio isósceles, eu posso concluir que esse ladinho aqui ele vai medir 1 centímetro. Né? Então, fazendo isso, dá para fazer um teorema de Pitágoras, em que o 2 é a hipotenusa, o 1 é cateto e o H também é cateto. Então, está aqui, 2 ao quadrado igual a H ao quadrado mais 1 ao quadrado. 4 é igual a H ao quadrado mais 1. Invertendo, né, as coisas, vamos dizer assim, ó, passando esse H ao quadrado para cá, e o 4 aqui para o outro lado, então teríamos que menos H ao quadrado é igual a menos 4 mais 1. Então eu posso concluir que a altura desse prisma, ela é raiz quadrada de 3. Na altura desse prisma não, desculpe, a altura da base dele aqui, que é um trapézio. Agora, resolvendo, né, no volume do prisma, que lembrando que é a área da base vezes a altura, então nesse caso eu vou ter, né, a área do trapézio, essa base maior, né, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então aqui vai ficar 4 mais 2, vezes raiz de 3, dividido por 2. E multiplicado por 6, porque isso aqui, lembrando que é o comprimento do prisma, é como se fosse a altura dele. Então, 4 mais 2, 6, né? Aí ficaria 6 vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, aqui nós teríamos 3 raiz de 3 vezes 6, né? Porque eu peguei e dividi logo aqui, ó. 6 dividido por 2. Né? Nesse caso vai dar 3. Então, se eu multiplicar 3 vezes 6, ou seja, esse 3 aqui, multiplicando por 6, então eu vou ter 18. Então, o volume desse prisma será, então, de 18 raiz de 3 centímetros cúbicos, né? Não vamos esquecer da unidade de medida, né? Centímetros cúbicos. Esqueci dessa apresentação, não tem nada não. Só que já fica respondido. Então, vamos lá. Considere uma assadeira com formato de paralelepípedo retângulo, né? E considere as dimensões internas de 26,2, né? 12,4 e 10 centímetros. Aí pede para determinar a capacidade da assadeira. Bom, vamos determinar a capacidade da assadeira. E logo respondendo aquela pergunta do asterisco, né? Se um pão for assado nessa forma, ele terá o mesmo volume da forma? Então, já respondendo, a resposta é não, pois a massa do pão cresce e pode ter seu formato alterado, ou aumentando, ou às vezes não, né? Ou às vezes ele não pode crescer, então ele pode diminuir o volume. Né? Vocês já devem ter visto algum pão ou algum bolo sendo assado em uma forma, né? Normalmente, se a pessoa errar a mão, ele sai, né? Uma parte da massa sai para fora da forma e fica aquele negócio bonito. Então, aqui, qual a capacidade da assadeira? Então, o volume de um paralelepípedo, né? Vai ser A vezes B vezes C, ou seja, seriam as dimensões, né? Seria A vezes B vezes C, ou simplesmente eu multiplicaria essas dimensões aqui dele, né? 26,2 vezes 12,4 vezes 10. Então, o volume seria mais ou menos de 13, né, de 3.248 centímetros, 2.248,8 centímetros cúbicos.
o que daria pouco mais de 3 litros, né, de capacidade. Então, nesse caso, ele pede a capacidade. Então, aí seria a capacidade de pouco mais de 3 litros, né? Um metro cúbico são 1.000 litros, né? Então, nesse caso aqui, 3.000 centímetros cúbicos seriam mais ou menos 3 litros. 3,2 litros, por aí. Então, passamos adiante. Então, na questão de número 3, determine o volume total de uma barragem com 50 metros de comprimento, que ao ser seccionada, ou seja, tirada a seção dela, né, perpendicularmente ao solo, resulta na figura abaixo. É como se ela tivesse sido cortada, né? E aqui nós temos que seria a figura após o corte, né? E retirado uma parte. Então percebe que aqui nós temos um trapézio novamente, né? Então nós podemos tratar como se fosse um prisma de base trapezoidal. Ou seja, a base dele é isso, é como se esse prisma estivesse deitado, né? Então a base dele é esses trapézios, esse trapézio, e o comprimento dele vão ser os 50 metros de comprimento da barragem. Então, o volume desse prisma vai ser a área desse trapézio vezes o comprimento da barragem. Então, nós vamos observar o seguinte, ó. Mais uma vez, ó, base maior mais base menor, né? Multiplicando isso pela altura e dividindo por 2. Então, aqui eu vou ter 4 mais 2, 6, né? Para multiplicar por 8, dividir por 2. 6 vezes 8, 48. Dividido por 2 vezes 150, né? 48 dividido por 2 dá 24. 24 vezes 50, né? Então, vai dar 1.200 metros cúbicos, né? Que esse é o volume total de uma barragem, né? Ou seja, isso aqui, essa barragem, estamos falando da água que é barrada por ela, né? Acho que até aqui não temos nenhuma dúvida, né? Porque o cálculo de volume ele é relativamente mais simples. E aí nós temos a nossa quarta questão, que é uma questão do Enem, né? Questão já bastante vista, se eu não me engano. E vamos lá. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir, né? O cubo de dentro é vazio, o cubo maior mede 12 centímetros, o cubo e a aresta do cubo menor, né, mede 8 centímetros. Então, o volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de... Bom, aqui é fácil, gente. O volume total, o volume nesse caso pretendido, vai ser o volume do cubo maior, que seria esse V com esse C maiúsculo, menos o volume do cubo menor, que seria esse V com esse C minúsculo. A aresta do cubo maior são 12 centímetros cúbicos, então eu posso calcular aqui 12 elevado ao cubo. O volume do cubo menor vai ser 8 elevado ao cubo. Então aqui nós temos 1.728 centímetros cúbicos do volume maior, do cubo maior, né? E 512 centímetros cúbicos do volume do cubo menor. Subtraindo, então, eu tenho um volume de 1.216 centímetros cúbicos, né? Então, aqui seria o nosso item D. Ok?
Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta com relação à atividade? Não, não. Certo, então, vou botar o Sani Salles. Ok, também colocou não. Pois bem, então assim a gente concluiu já a correção.